Se tem uma coisa que me irrita um bocado, é quando você vai atrás de alguma peça específica, pensa qual é o tamanho que você geralmente usa para uma marca X, vamos dizer assim, e na hora de comprar, você vê que aquele tamanho não serve para você. E isso é muito reflexo de um grande problema que a gente tem no Brasil, que é a grade de tamanhos, que é uma bagunça. E esse problema, que é um problema geral assim no Brasil, acaba fazendo com que a gente cometa erros na hora de fazer nossas compras, simplesmente porque a gente tenta comprar pelo nosso tamanho. E aí é que entra talvez a grande solução e a forma mais simples de você fazer as suas compras sem cometer esse erro, que na verdade é comprar pela tabela de medidas. Tudo bem que não são todas as marcas que fazem também essa tabela de medidas de uma maneira correta ou de uma maneira amigável, assim, de você conseguir encontrar nas páginas de venda das peças, e também não é uma solução muito simples se você for fazer compras presenciais. Ela funciona muito mais se a gente estiver fazendo as compras online mesmo, só que acaba tirando um pouco do medo que muitas pessoas têm nessa parte das compras online, que é de justamente você fazer um pedido, chegar a peça que você estava querendo e simplesmente ela não caber. Então, como eu ainda estou subindo as peças do meu bazar e eu preciso terminar de categorizar elas, eu vou aqui com vocês mostrar quais são as medidas importantes para você dar uma olhada na hora que você for fazer suas compras, tanto para as partes de cima como para as partes de baixo, e também como identificar elas no seu corpo. E aí, pensando nesse aspecto, eu acho que primeiro de tudo, existem duas formas da gente identificar e prestar atenção para saber essas medidas, né? Acho que a primeira e mais simples é a gente já tem uma peça que a gente gosta, a gente sabe como ela cabe no nosso corpo, e aí o ideal seria procurar peças que tenham proporções e comprimentos semelhantes. No meu caso, por exemplo, a camiseta que eu tenho gostado mais no meu corpo é essa regata aqui da Ego Studios. Acho que das marcas nacionais hoje é a que tem a melhor modelagem boxe. Como eu sei exatamente qual é a marca e qual é o modelo da camiseta, eu posso simplesmente entrar no site da marca, olhar o tamanho que eu peguei. No caso dessa minha aqui é uma G, e para referência eu tenho 1,75 m e 110 kg. E aí lá no site da marca, pelo tamanho que você já tem, você já sabe que você gosta, é só olhar as medidas. Esse é o jeito mais simples, mas eu não acho que é o melhor jeito possível de se fazer isso. Mas assim, comparativamente para o que você já tem, é uma coisa que funciona. O ideal mesmo é saber quais são as suas medidas e como elas conversam com as medidas das peças. Tá, mas primeiro, eu acho que é legal se a gente saber identificar quais são as medidas das peças, que eu acho que são mais relevantes, porque algumas marcas acabam colocando medidas até desnecessárias, assim, colocam coisas a mais que você não precisa prestar tanta atenção. E aí, vamos começar com a parte de cima, né? As camisas e camisetas, para a gente identificar o que é importante. Acho que para começar, é bom entender como é que a gente consegue identificar certos comprimentos nas peças, né, que a gente tem. No caso das partes de cima, eu acho que o comprimento mais importante assim, que a gente precisa entender para entender como ela de fato cabe no nosso corpo é esse comprimento daqui, que justamente é a largura da peça. Ela se relaciona com o nosso corpo com a medida da circunferência do nosso tórax. E a melhor forma de saber como é que isso funciona, se a gente não tem acesso à própria peça, a descrição dela, né, no site, é usando uma fita métrica. Essa aqui muito adulta, né, que eu tô utilizando, mas que ela dá para o gasto. E aí essa parte da circunferência do tórax, ela tá mais relacionada à altura mais ou menos dos nossos mamilos, né? E aí a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona. Aqui a gente tem a parte da largura total dessa peça, né? Que aí a gente acaba conseguindo medir melhor nessa área que é mais larga e que acaba interferindo mais no caimento da peça. Essa daqui, pela descrição do site, realmente é 68 centímetros, e pela que eu estou medindo aqui também, essa área mais larga também tem 68 centímetros. E aí, uma outra parte que é importante a gente observar é a parte de comprimento. Geralmente, a melhor região para a gente começar a medir isso
é nessa linha de costura aqui, mais próxima da parte fechadinha do pescoço, e seguindo uma linha perpendicular até essa parte da barra da camiseta. E aí a gente consegue um tamanho legal. E aí, se a gente for fazer o teste nessa daqui, a descrição do site me dava algo em torno também de 68, 70 centímetros. E aí aqui tá em 68, que eu acho que também tá bem condizente. E acaba tendo uma relação melhor, né, com a modelagem boxer, que meio que a altura e largura dessa peça, elas têm essa mais ou menos a mesma medida para poder dar esse aspecto mais quadrado. E aí, nesse caso, de fato, entender essa parte de largura e comprimento dá uma melhor dimensão do que a gente espera dentro das modelagens de cada peça, né? A modelagem regular, ela acaba tendo uma largura mais estreita, que acompanha mais ou menos a largura do nosso corpo. Então, na hora que a gente for comparar com a medida da nossa circunferência de tórax e de cintura, assim, é importante que a gente tenha essa noção para que o tamanho que a gente escolha, ele seja um pouco próximo, mas também não exato, para também não ficar muito justo. E saber também se a modelagem que a gente comprou é uma modelagem adequada, né? A modelagem regular, ela realmente acompanha um pouco mais o corpo. A modelagem boxe, ela tem esse aspecto um pouco mais quadrado, em que largura e comprimento acabam se conversando, né? Tipo, são bem mais próximos. E a modelagem oversize, tudo é maior. É esperado, né, que ela seja uma peça mais larga e também um pouco mais comprida. Tá, mas aí se a gente está falando de parte de cima, quando a gente vai para as partes de baixo, como é que funciona e quais são as medidas que a gente tem que levar em consideração? Para a gente entender um pouco mais disso, eu vou pegar uma das minhas calças favoritas hoje, que é uma... Ih, não tá aqui. Achei. Mas, vamos lá. Essa é uma calça de alfaiataria, de dupla prega, e ela tem também uma modelagem mais ampla. Essa aqui é da Welcome Sunny Garments, que é uma das minhas marcas nacionais favoritas, e eu gosto bastante da forma que essa calça cai no meu corpo, assim. Eu acho que hoje ela tem só um pequeno problema, assim, porque ela é uma calça que é para ter uma cintura um pouco mais alta, e eu acho que, em termos de estética, assim, se o zíper dela que acompanhasse mais, até mais próximo aqui dessa região, o final do gancho, né, da calça, eu acho que seria mais legal. Mas aí, como ela é preta, isso acaba não sendo algo tão perceptível também. Então não é um problema muito grande. E aí, quando a gente está falando de parte de baixo, que funciona tanto para as calças como para as bermudas, dois lugares eu acho que eles são importantes para a gente ter como comparação, né? Que é justamente essa linha superior, que ela dá o comprimento da cintura, e aí é uma das medidas importantes que a gente precisa olhar na hora que a gente está pesquisando sobre essas peças. E também a região um pouco mais abaixo, só que na área mais larga da peça, que é para ser o caimento do quadril. É onde para ficar o nosso quadril, que é justamente a parte mais larga da nossa pelve, essa região daqui. E aí, para fazer essas medidas, pode ser feito exatamente do mesmo jeito, fazendo um comparativo. Se é uma marca que eu sei qual é a peça, posso olhar no site e fazer essa comparação. Ou a outra coisa que pode ser feita é você mesmo medir, se você não sabe o que é, também usando uma fita métrica e depois comparar com o seu próprio corpo. É exatamente do mesmo jeito que a gente fez a camiseta, só que aí como lugar é diferente eu vou mostrar como é que seria. Essa medida aqui da cintura é geralmente a medida que dá o tamanho, né, das peças que a gente vai comprar na loja. Seja 40, 50, enfim. Essa medida é em centímetros aqui no Brasil. Acho que é geralmente uma das marcas onde existe uma grande bagunça, assim, né? Principalmente se essa representação não for feita usando esse número, né? Se ela for uma numeração feita levando em consideração letras, né? P, G, GG, aí acho que isso acaba ficando mais confuso. Acho que se todo mundo usasse a circunferência, né, o tamanho dessa cintura, acho que seria bem mais prático. Nesse caso, o ideal é que isso aqui esteja bem esticadinho para que a gente não faça essa medida de uma maneira equivocada. E aí, vendo daqui de cima, da maneira mais esticadinha possível, a gente vem e analisa, né? Aqui a gente tem uma peça que tem o comprimento de em torno de 50 centímetros, que é condizente
com o tamanho dessa peça, que é uma peça de manequim 50. Quando a gente vem para essa parte aqui que é mais larga, um pouco mais abaixo, geralmente na metade ou na altura mais ou menos do fim do zíper, é que a gente encontra a medida do quadril. E aí a gente consegue ter essa noção de como isso aqui ficaria entregue no site, né? Que pode ser só essa linha reta, ou geralmente o que acontece é que é um tamanho em dobro, que é para poder considerar a circunferência completa. Não é a aproximação mais correta, mas é uma aproximação que é feita. E aqui a gente teria um quadril de mais ou menos 126 centímetros. Aí você vem e me pergunta, ok, Vitor, já entendi toda essa parte das medidas nas peças, mas como é que eu vou identificar isso no meu próprio corpo? E é aí que entra nossa amiga fita métrica, e eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer, tirar essas medidas, né? Acho que é sempre bom você ter isso de uma maneira atualizada, sei lá, refazer a cada 6 meses, ou quando você tiver uma percepção que talvez as peças que você tem no seu guarda-roupa não estão ficando mais do jeito que elas sempre foram, ou do jeito que você gosta, ou enfim, já sentiu que seu corpo mudou, muitas situações, aí você vê quando é que você vai querer fazer essa atualização, e acaba sendo uma coisa que não depende de um número de balança, e também, se você já está no momento que você não cresce mais, também é uma coisa que não vai depender mais da sua altura, mais de você entender a relação, né, das medidas das peças com as medidas do seu corpo. Eu confesso que fazer isso sozinho é um pouco mais difícil, e se você tiver a ajuda de um espelho, é melhor para você conseguir posicionar a fita métrica da maneira mais adequada, vamos dizer assim, e ter certeza, né, que tá tudo no lugar certinho. Na parte de cima, o ideal é saber, principalmente, a circunferência do tórax. E aí, a melhor forma de se fazer isso é tendo a noção da medida dos mamilos e passar a fita métrica ao redor disso. Já não é um trabalho muito simples, principalmente se você não tem tanta mobilidade, mas dá pra desenrolar. E aí a gente vem. O ideal é que essa fita ela não fique muito apertada, então ela tem que ficar numa situação confortável e você seguir uma respiração, inspira e expira antes de tirar a medida final, para que você esteja com a musculatura relaxada, a postura relaxada também, e aí você tem uma medida mais fidedigna. A minha sorte é que aqui eu tenho um espelho, e aí eu vou conseguir fazer essa demonstração de uma maneira melhor. A luz dá uma caída, mas vai dar pra ver aqui ainda. E aí, o que a gente faz é, na altura do mamilo, fecha essa circunferência. O ideal é que essa linha, né, ela esteja retinha, tanto na parte da frente como na parte de trás, para que a gente tenha uma variação menor, assim. E aí, quando se fecha essa medida, a gente tem essa noção. O meu tórax aqui, a circunferência dele, né, deu um total de 117 centímetros. E aí, se a gente dividir isso por 2, dá algo em torno de 59 centímetros. Quando a gente pega uma peça e compara essa largura, né, dela, que tecnicamente essa região do nosso tórax é para ser a parte mais larga do nosso corpo, dependendo da modelagem que a gente está buscando, aí a gente vai fazer essa comparação com essa medida. Se é 59 centímetros o meu, e sei lá, por exemplo, aquela regata, ela é boxe e ela tem 68 centímetros de largura, eu sei que ela vai ficar mais folgada, né? E ela vai ter um caimento um pouco mais fluido no meu corpo. Eu tô absolutamente viciado naquela regata, que é uma colaboração da Ego com a Orkentiro. E se você olhar no meu Instagram, você vai ver que eu estou usando ela muito. Tem vários conteúdos lá com ela, que eu realmente estou apaixonado, assim. Se você não me segue, tá aparecendo aí, @ovitorarruda, pra você ir lá seguir. A segunda medida que eu acho que é muito importante é a medida da cintura. A cintura, ela vai servir tanto para as partes de cima, como também para as partes de baixo. Como é que a gente identifica a cintura? O ideal é fazer essa medida sem camiseta, né? Talvez só de roupa íntima e tal. Mas por motivo desse vídeo, estarei fazendo dessa forma que eu estou fazendo aqui. E a identificação do lugar da cintura geralmente é a região mais estreita do nosso tronco. E costuma cair no final das costelas,
um pouco abaixo do final das costelas, e o início do quadril, que é nesse... Se você colocar a sua mão nessa região, você sabe que tem um ossinho aqui e tem uma parte desse osso que é mais alta. Aqui é mais ou menos o início do quadril. E aí a gente tem essa região aqui, entre essa região onde costuma ser a nossa cintura. Se você perceber, a minha é mais ou menos aqui, que já é no final da minha costela, que acaba aqui assim, e um pouquinho acima do meu umbigo, ou às vezes até um pouco na altura do próprio umbigo. Enfim, vamos fazer do mesmo jeito que foi feita a medida do tórax. E o ideal é que tenha essa musculatura bem relaxada para que não interfira, né, na aferição, nessa medida. Do mesmo jeito da medida do tórax, o ideal é que a gente tenha essa coisa meio nivelada para os dois lados assim. E aí aqui, inspira, expira, e aí a gente faz a aferição de uma maneira que esteja não muito apertado também, para que a gente tenha uma certa folga. Deu 111. A medida da circunferência da minha cintura deu aqui 111 centímetros. O que acaba sendo uma grande confusão, assim, né? Que se a gente for pegar 111 e dividir por 2, dá em torno de 54, assim. Mas como vocês viram, a calça que eu tava vestindo aqui, ela é 50. E aí, o que é que faz? Sabe? Fica um pouco confuso. Que também é uma coisa que vai depender da modelagem de cada peça. Como aquela calça tem uma modelagem mais ampla, eu acredito que a medida do 50 acabe servindo. E o que às vezes costuma ser o meu ponto de corte para poder escolher as partes de baixo é a medida do quadril, que geralmente é uma medida maior e eu tenho um quadril muito largo. Como é que a gente faz essa medida? Como eu acabei de falar, o quadril é a região mais larga da nossa pelve, essa região daqui. O ideal é que a gente pegue a gente tira essa medida por aqui, assim, que é onde é mais largo e pega mais volume para trás por conta da bunda, né? A gente segue usando a nossa fita métrica, melhor amiga nesse momento. Mais uma vez, uma medida que não seja a forma que a fita métrica fique, que não fique muito apertado. O ideal é que fique levemente folgado, assim, para poder também ter uma margem, assim. E aqui eu teria mais ou menos 120 de quadril. Esse falou aqui. 120. E aí pronto, acho que com essas 3 medidas você consegue ter uma percepção muito melhor de como é que as medidas das peças conversam com a medida do seu corpo, a depender de cada modelagem. E aí você também não vai depender de fazer compras usando numerações de cada uma das marcas e finalmente conseguir fazer compras de uma maneira mais confortável, vamos dizer assim. Às vezes a gente não sabe onde comprar as coisas, mas ainda bem que eu fiz esse vídeo aqui com indicação de várias marcas nacionais que você pode assistir em seguida.